Você sabe por onde inicia a nossa vitória? A nossa vitória, ela inicia em saber quem nós somos e para que nós fomos criados. Quando nós sabemos quem nós somos e para que nós fomos criados, o pior lugar que a gente está é o lugar certo, porque a gente sabe quem a gente é e para que a gente foi criado. Quando a gente não sabe quem a gente é e para que a gente foi criado, o melhor lugar aos olhos dos homens ainda não te completa, ainda não está bom, porque você não sabe quem você é e para quem você foi criado. Mas Deus criou eu e você para um propósito. O Senhor nos moldou, o Senhor nos fez para nós vivermos um propósito. Não há idade, não há circunstância, não há adversidade, não há nada que possa impedir aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Eu escutava de alguém esses dias que falou que com a idade que ela tinha, Deus não podia mais usar ela. Mas, meu irmão, Deus ele pode usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, na idade que Ele quiser. Abraão teve o filho da promessa com 100 anos. Me diga alguém que consegue engravidar uma mulher com 100 anos de idade. Abraão conseguiu, e ele foi o filho da promessa. E por meio de Abraão, eu e você hoje somos abençoados. Porque para Deus não há impossível em suas promessas. Amém? Vamos ler o Salmo 139, no versículo 13. E você vai ver o Deus que te formou. O Salmo de Davi. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. No ventre da tua mãe o Senhor te formou. Você nem tinha entendimento ainda e o Senhor já te conhecia. Próximo. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente. A Bíblia é interessante, assombrosamente. Olha que adjetivo. Assombrosamente, maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso me formasse. Você não é uma obra do acaso. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O Senhor, Ele te viu antes de você ter forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus te conhecia antes de você entrar no ventre da sua mãe. E Deus tinha cada dia seu escrito num livro. Você não é uma obra do acaso. E você não nasceu por acaso. Você é filho de um Deus amoroso e justo, que enviou o seu Filho. E você foi criado por um propósito. Você não é uma obra do acaso. Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. E nisso começa a nossa vitória. Em entender quem nós somos e para que nós fomos criados. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Nós fomos criados para dar frutos, como nós vamos ver no decorrer da palavra, melhor dizendo. Amém. Glória a Deus. Mas aí você pode se perguntar assim: como que Deus me formou e tem um propósito para mim, e eu já vivi tanta coisa na minha vida, eu já passei por tanta coisa, por tanta situação? Você não sabe o que eu já passei, e eu não sei, mas eu sei que na Bíblia diz em Romanos 8:28, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Independente daquilo que você já viveu, daquilo que você já passou, quando diante de Deus, Ele faz com que coopere para o teu bem, as coisas boas e as coisas ruins que você já viveu. Deus, Ele não se alegra pelos momentos de desilusão, os momentos de feridas na sua vida. Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é Pai, mas Deus faz com que isso coopere para o teu bem. Você está aqui hoje. Enquanto a palavra de Deus ela é ministrada às pessoas, ainda há esperança. Deus nunca libera a palavra dele quando não tem mais esperança. Quando não tem mais esperança, acabou. Mas enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, ainda há esperança para mim e para a sua vida. Então, se nós estamos aqui hoje, independente da situação, ainda há esperança para a nossa vida. E Deus quer dar um entendimento para mim e para você, de quem nós somos e para que nós fomos criados. E você é filho de Deus.
chamado para manifestar o amor dele nessa terra. Você recebe o amor de Deus e você manifesta o amor de Deus. Essa é a tua identidade. Você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você sabe quem era assim, meu irmão? Jesus. Jesus, ele foi crucificado. Ele teve uma morte humilhante. Mas ele sabia quem ele era e ele sabia para que ele veio. Tudo aquilo que queria afastar ele do propósito dele, ele deixava de lado. Porque ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus, e ele sabia para que ele veio, para morrer por mim e por você. E nada afastou dele desse propósito. Você sabe que é muito difícil você ajudar alguém que não sabe aonde está e não sabe para onde vai. Eu estou perdido. Ok. Para onde você quer ir? Eu não sei. Da onde você veio? Eu não sei. Não sabe a identidade e não sabe para onde vai. É difícil eu conseguir ajudar alguém assim. Mas quando você entende quem você é e qual é o seu propósito, o pior lugar é o melhor lugar, porque Deus ali está contigo. E você entende que aquilo é um processo para a tua vida. E você pode se perguntar assim, mas eu tenho um propósito? Eu tenho um propósito? Sim. Você tem um propósito. Que para ti parece impossível, mas para Deus não há impossível em suas promessas. E enquanto a palavra está sendo ministrada, ainda há esperança para mim e para a sua vida, de Deus fazer algo na minha e na sua vida. Amém? Nós somos chamados para frutificar. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Nós estamos no culto da vitória. Vitorioso, ele é livre. Vitorioso, ele faz barulho. Vitorioso, ele incomoda. Glória a Deus mesmo, aleluia. Nós somos chamados para frutificar. Jesus falou assim: nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem muitos frutos. O fruto, quando a árvore gera, não é para si mesmo. O fruto a árvore gera para outra pessoa. O fruto não é gerado para a árvore mesmo. O fruto ele é gerado para entregar algo, não é para ele mesmo. E nós temos esse chamado. Nós começamos a viver uma vida vitoriosa quando nós entendemos que nós somos chamados para dar fruto. Porque quando nós nos sentimos inúteis, a gente se sente como alguém que não tem valor. Quando a gente começa a ser instrumento na vida de alguém, fazer uma boa diferença, isso traz propósito para a nossa vida. Você quer que o seu emprego mude? Leve propósito para o seu emprego. Não mais trabalhe por trabalhar, trabalhe por propósito. Você quer que a empresa mude? Coloque propósito na empresa, que a empresa vai mudar. Porque onde tem propósito, onde você entende que você foi chamado, ali começa a ser um lugar bom de se habitar. Porque aí você começa a ser usado por Deus. Você entende que você foi chamado para dar fruto, e muito fruto, e nisso o Pai é glorificado. E nós conhecemos a palavra de Deus. O Senhor Jesus está sendo revelado aqui, está nos nossos corações, e isso já nos habilita a frutificar. O Senhor Jesus está ligado nos nossos corações. Nós só conseguimos frutificar quando nós estamos ligados a Jesus, ligados ao Senhor. Sem essa ligação nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Foi o que Jesus disse. Então nós precisamos entender que nós temos um chamado para frutificar. Amém? Como que eu vou frutificar? Como eu vou frutificar? Como eu tenho um propósito? Talvez essa é a dúvida de muita gente. Meu pai, eu estava falando com ele, quando que foi a janta lá em casa? Nós estávamos conversando, segunda-feira eu acho que foi, segunda-feira, estava falando com ele. Ele não, com dúvida sobre o propósito dele, nós conversamos, uma conversa muito abençoada. Mas muitas vezes nós temos essa dúvida no nosso coração. Por que eu fui criado? Porque o propósito que dá sentido para a nossa vida. Você pode ser bem sucedido, você pode ter uma conta bancária boa aos olhos das pessoas, um carro bom, mas se você não tem propósito, você se sente como alguém inacabado. Mas o propósito ele traz sentido para a nossa vida. E naquela conversa com meu pai, nós começamos a conversamos sobre Davi,
uma conversa muito abençoada. E eu estava muito em dúvida sobre o que eu ia pregar hoje. Porque é difícil, eu confesso para vocês que é difícil. Há um temor no meu coração em estar trazendo uma palavra aqui. Eu sei que eu não posso trazer qualquer coisa. Eu sei que eu não posso falar de qualquer coisa. Eu sei que eu preciso buscar o que Deus ele quer falar para vocês. Não é uma palavra da minha boca. É aquilo que Deus ele quer transmitir ao meu e ao seu coração. Por isso você deve ficar atento. Você deve prestar atenção. Você deve dar o seu culto a Deus. Porque Deus tem uma palavra no meu e no seu coração. E essa palavra, eu não pensava em pregar ela hoje. Eu tinha outra palavra e estava difícil. Eu conversava com os meninos hoje, estava difícil montar essa palavra. Mas eu creio que Deus ele quer trazer propósito e identidade para mim e para a sua vida. Porque foi isso que Ele colocou no meu coração. E nessa conversa com meu pai, Deus me trouxe à memória que muitas vezes eu e você não entendemos, quem sabe, por que nós estamos aqui. O que Deus quer de mim? Eu não me vejo como um pastor. Eu não me vejo aqui em cima tocando. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para que eu fui criado? Você foi criado por um propósito, mesmo que você não veja. Isso aqui é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para mim e para você. Nesse culto, eu cheguei aqui hoje, 7 horas, tinha cerca de 15 pessoas orando, por mim e por você, que ia estar sentado aqui. E eu ouvi aquela oração e eu pensava, Deus tem algo específico para cada um. Às vezes as pessoas não vê, mas Deus tem um propósito para mim e para você. O pessoal orando por esse culto, para que eu e você fôssemos tocados, pessoas intercedendo pela minha e para a sua vida, vivendo o propósito de Deus, dando sentido à maneira de viver, porque aí nós conseguimos a vitória. Você já percebeu que Jesus foi a pessoa que mais entregou nessa terra? Não teve nenhuma pessoa mais que entregou mais do que Jesus, e nisso Ele viveu o propósito. E Jesus diz, a palavra diz, que não há nenhum outro nome no céu e na terra maior que o nome de Jesus. Pela entrega dele, o nome dele se tornou o nome mais alto no céu e na terra. A minha e a sua entrega tem um peso de glória. Viver o propósito que Deus tem é nós encontrar a vitória. Porque no pior lugar que nós estamos, é o melhor lugar, porque nós estamos com propósito. Aquilo começa a ter sabor. Uma comida sem sal não serve. Uma comida saborosa sustenta, alimenta, dá prazer. A nossa vida começa a ter prazer quando nós começamos a viver com propósito, entendendo quem nós somos. Nós somos filhos de um Deus. Nós vimos que Deus nos criou antes de sermos formados no ventre materno. Deus já nos conhecia. Assim Ele falou para Jeremias 1:5, antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te separei profeta às nações. Eu não sei o propósito de você, mas eu sei que no ventre materno Deus já te conhecia. O Deus Todo-Poderoso já te conhecia. O Espírito Santo, Ele nos conhece. Você não está sozinho, independente do momento que você estiver passando e aonde você estiver vivendo, ou independente da situação. Ezequiel 47:12. Ezequiel 47 é aquele texto conhecido em que o Espírito leva ele pelas águas. Você lembra? Águas pelo joelho, pelos lombos, até que tinha uma água que ele não podia mais ficar em pé. Águas profundas. O Espírito levou e o Espírito trouxe ele de volta. Aqui ele já tinha voltado. O Espírito tinha levado, tinha trazido ele de volta. Preste atenção, nas duas margens do rio, todo tipo de árvore frutífera. Quantos tipos? Todo tipo de árvore frutífera. Deus não cria uma árvore, Deus cria todo tipo de árvore. Às vezes você está vivendo infeliz porque você está se comparando com a pessoa que está do seu lado, mas é todo tipo de árvore. Não é porque você é uma árvore diferente, não é porque você é alguém diferente dos outros que você não tem valor, que você é menos importante, porque Deus criou todo tipo de árvore. As folhas das árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto.
produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Olha só, elas não deixam de dar fruto porque elas são regadas pelas águas. E essa água é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É nós estar ligado à fonte que é Jesus. E isso faz com que nós não deixamos de dar fruto. Os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Que lindo isso. A árvore produz conforme o seu fruto. E as folhas servem de remédio. Através da minha e da sua vida, nós podemos dar alimento e trazer remédio. Trazer cura para a vida das pessoas. Ser instrumento de Deus. Mas não se compare. Esse é um erro que nós temos. Às vezes nós achamos que só o outro é vitorioso. É porque nós queremos viver a vida do outro. A vitória que Deus tem para mim e para você é em nós viver aquilo que nós fomos criados para viver. O nosso propósito. Ali está a nossa vitória. Se você é uma macieira e você quer dar uva, você vai viver infeliz pelo resto da sua vida. Porque você está tentando gerar algo que você não foi criado para gerar. Mas quando você entende quem você é e para que você foi criado, você começa a gerar maçã e aquilo começa a trazer sentido para a sua vida. Você começa a trazer alimento e suas folhas trazer remédio. Deus criou todo tipo de árvore. Tem várias pessoas aqui, mas nenhuma é igual a outra. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus não te fez igual à pessoa do seu lado. É porque Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida. Independente das suas dificuldades, independente das suas falhas, independente de tudo, das circunstâncias, porque para Deus não há impossível em suas promessas. Nessa conversa com meu pai, eu falei de estar aqui pregando hoje. Eu falei disso, falei, pai, como o Senhor explica eu estar numa quinta-feira pregando para o Senhor? Eu vi até que ele se emocionou, e ele falou, ele nem conseguia falar, porque ele falou, quem te conhece sabe, que você não conseguia nem falar de vergonha que você tinha. Ainda sou envergonhado, preciso melhorar, mas eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu entendi o que Deus me chamou para ser, independente se eu tenho vergonha ou não, independente se eu embaralho a fala às vezes ou não. Eu estou aqui porque eu entendi que Deus me chamou para estar aqui. E Deus está chamando eu e você para um propósito. Seja fiel. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Você não foi criado em vão. Você foi criado com um propósito. E a tua vida encontra gosto, encontra sabor, quando você começa a viver o seu propósito. E você vai perceber que o seu círculo social muda. Porque quando você começa a viver o seu propósito, você vai chamar as pessoas que vivem o propósito junto com você. A árvore estava ligada à fonte. Quando você está longe da fonte, você vai viver com pessoa que vive longe da fonte. Quando você está perto da fonte, você vive com pessoa que está perto da fonte. Então, viver o teu propósito, você vai começar a estar com pessoas ao redor que vivem o propósito também. E vocês vão começar a conversar, a trocar experiência, e vocês vão ver crescimento, vão ver alegria, paz. Vocês vão ver a vitória na vida de vocês. Onde está a morte e a sua vitória? O Senhor ressuscitou, Ele vive. Jesus venceu a morte, Ele entendeu o propósito. Nem a morte foi capaz de barrar a vitória de Jesus, porque Ele viveu uma vida com propósito. Eu e você fomos criados com propósito. Preste atenção nesse texto, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É um dom? Não, é diversos. E também há diversidade nos serviços, há muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, muito jeito de fazer, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Deus que faz em mim é o que faz em você, é o que faz em você, é o que faz em você, é o que faz em você. É o mesmo Deus. A realização muda, não se compare. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outras palavras, a manifestação do Espírito é concedida a cada um com um propósito, visando um propósito.
Enquanto você busca só para você, você limita o agir de Deus. Quando você começa a buscar por propósito, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver as bênçãos de Deus correndo atrás de você. Porque enquanto você faz algo para Deus, Deus ele não deixa faltar na sua vida. Enquanto você está fazendo algo visando o bem do outro, enquanto você está orando por alguém, enquanto você está clamando por alguém, enquanto você está dando carona para alguém, enquanto você está falando de Deus no trabalho para alguém, Deus ele está cuidando das tuas coisas. Porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. E ele não deixa nós dar nada do que nós não tenha. Mas nós precisamos entender que precisa ter propósito em tudo aquilo que a gente está fazendo. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para um propósito. E Deus, eu ia pregar sobre isso aqui, e se tornou um ponto da mensagem. O Deus que nos capacita. Você precisa saber disso. Que embora tudo isso que eu tenho falado, de você viver com propósito, o Senhor ele vai te capacitar para viver aquilo que ele tem para você. Davi foi um guerreiro. Ele não perdeu uma batalha. Davi, toda a guerra que ele intentou, ele venceu. Mas Davi nunca passou pelo exército. Ele não passou pelo exército. O treinamento dele foi de Deus. O treinamento dele foi o deserto. O treinamento dele foi urso e foi leão. Mas o treinamento dele veio da parte de Deus. Então você pode encontrar conforto, tranquilidade, paz, em saber que no seu propósito, Deus ele está te treinando, está te capacitando. Aquilo que às vezes você vê, aquele urso, aquele leão que você vê vindo, aquela dificuldade, aquela situação que você acha que é para te derrubar, é Deus te preparando para aquilo que Ele tem para você viver lá na frente. Deus ele te prepara e me prepara para viver o propósito. Então muitas coisas às vezes você vive sem entender, sem saber, mas você crê que Deus está no controle, que Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está fazendo algo naquela situação, para o propósito que Ele tem. Confie em Deus, confie em Deus. Deus ele não vai te falar todos os passos, Deus não vai te falar tudo. Confie que o que você está vivendo hoje vem da parte de Deus. Não é o lugar que você quer chegar? Amém. Mas esse é o lugar que Deus está te preparando para o lugar que você foi criado para chegar. Meus irmãos, Deus não tem pouca coisa para mim e para você. Deus não tem pouca coisa para mim e para você. Jesus diz que nós somos sal e luz nesse mundo. Jesus diz que a luz não foi criada para ficar escondida. A luz foi criada para ficar em lugar alto. Eu e você fomos criados para andar em lugares altos. É luz, clareia, ilumina, dá sabor, o sal. Mas Deus ele nos molda, Deus ele nos prepara. Por isso que às vezes nós não entendemos. Mas nós precisamos crer que Deus ele nos molda e nos prepara para um propósito, para viver uma vida com propósito. Davi ele disse assim no Salmo 144: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Quem que treinava Davi para as guerras? Quem? O Senhor. Davi foi treinado por Deus para ser um guerreiro. Eu e você somos treinados por Deus para viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Olhe para suas mãos. Deus tem dons, talentos, habilidades únicas na sua vida. Deus ele distribuiu dons, talentos, habilidades nas suas mãos. É só você olhar para si. Você tem habilidades que às vezes para outra pessoa é difícil, para você é fácil. É um dom, é um talento que Deus te deu. Aquilo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para fazer, você vai lá e faz com facilidade. Você consegue fazer. Deus ele te deu dons e talentos, você não foi criado por acaso. Deus ele colocou habilidade, qualidades,
talentos na minha e na sua vida. Mas para isso, nós viver com propósito. Quando nós vivemos só para nós não estamos cumprindo o propósito. É um reino, é um corpo, é um servindo o outro, um ajudando o outro. E assim todos avançam. O Senhor vai cooperando. O Senhor se alegra na comunhão, em você ser um instrumento dele. E o Senhor, Ele está vendo tudo o que você faz. Saiba disso, que o Senhor, Ele vê tudo o que você faz, quando você está vivendo com propósito. As pessoas não estão vendo, mas Deus, Ele está vendo aquilo que você está fazendo. Amém? Só que, para finalizar, nós precisamos entender uma coisa, que existe a parte de Deus e existe a parte que eu e você precisamos fazer. A porta está na nossa frente, mas nós precisamos adentrar sobre ela. O Senhor, Ele move tudo para que eu e você viva no propósito, mas Ele não move uma vírgula, não move nada naquilo que eu e você precisamos fazer. É um trabalho em conjunto. Tem coisas que eu e você precisamos fazer. O Senhor, Ele faz a parte mais difícil, mas tem a nossa parte. Você quer ver uma coisa? Em Mateus 25, 14, o Senhor, Ele distribuiu talentos. É uma parábola comparando o reino de Deus. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. Não precisa projetar, mas vocês sabem a história. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, mas o que tinha 1 guardou. Aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida, cabe a mim e a você colocar em prática. Cabe a mim e a você olhar a necessidade e ir lá e fazer. Cabe a mim e a você administrar. Deus, Ele te deu a capacidade de pensar, de tomar decisão, de administrar. Deu habilidade para que você tenha autonomia sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Mas busque o Senhor, que Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe mostrar como você fazer aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. O dom, o talento, a habilidade que Ele tem colocado nas suas mãos. Você não foi criado por acaso. Você é filho de Deus. Você que tem Jesus no seu coração. Todos aqueles que me receberem, será dado o direito de serem chamados filho de Deus, independente do passado. A graça, o perdão e o amor de Deus é para todos nós, que recebem Jesus. Só que Deus, Ele nos criou para um propósito. Amém? Que você saia daqui hoje, entendendo que você não foi criado por acaso. E o lugar que você está é o lugar perfeito para você viver aquilo que Deus te criou para viver. Se Deus precisar te tirar, Ele vai te tirar. Se Deus precisar te mandar ficar ali por mais um tempo, Ele deixa você ali mais um tempo. Mas o lugar que você está é o lugar ideal, o lugar perfeito, a situação perfeita para você viver aquilo que Deus tem para você. E lembre-se disso, meus irmãos, a nossa vitória está nisso, em nós viver, cumprir o nosso propósito. É uma alegria diferente, é uma satisfação diferente. Jesus falou certa vez o seguinte: há mais alegria em dar do que receber. Você vai encontrar alegria, você vai encontrar propósito, você vai encontrar vitória quando você começar a dar, quando você começar a jorrar, porque você já bebeu da fonte e agora você começa a jorrar, a viver com propósito, a ser uma bênção na vida dos outros, a ser um auxílio, a ser alguém para bem dizer, para trazer uma palavra de ânimo, trazer um abraço, trazer um consolo, dar uma palavra, orar por alguém. Isso vai trazer satisfação no seu coração. Você consegue fazer uma oração, amém? Entrar no seu quarto, dobrar o joelho e orar por alguém. Sabe, Thali, que eu lembro da tia, eu olho para ela, é a imagem que eu tenho dela.
Ela não é uma pessoa que na igreja, você vai ver ela aqui na frente. Eu vi ela uma vez, acho que no púlpito. Se bem que eu não vi muitas vezes ela na igreja, né? Mas a imagem que eu tenho dela é de uma mulher de oração. Uma mulher que ora por mim. Hoje eu sei que eu estou aqui porque eu tinha uma família que orava por mim. E eu sinto isso no meu coração. Que ela era uma das pessoas que orava por mim. Que orava por mim. Glória a Deus. Ela só fechava o quarto e orava. É a imagem que eu tenho dela. Quando eu vou ler ali, em 1 Coríntios, sobre os dons, e fala sobre o dom da oração, do amor, eu lembro dela. Vocês não conhecem ela, mas vocês estão aqui sentados ouvindo uma palavra de mim, porque teve alguém que orou por mim. Você pode orar por alguém. Você pode amar alguém, você pode dar um abraço, você pode contribuir. Talvez Deus tenha te abençoado com abundância na sua vida. Você pode contribuir na vida dos irmãos. Tudo que Deus colocou na sua mão é para você compartilhar. E você compartilha, Deus multiplica. Você compartilha, Deus multiplica. Você semeia, você colhe multiplicado. E você vai crescendo em graça, em formosura, em alegria, em paz, em propósito. Quando você começa a entender que aquilo que você tem é para você servir aos demais. Quantos aqui olha para o lado e consegue ver a necessidade? Tem alguém aqui que olha para o lado e vê alguma necessidade? Tem ou não tem? Alguém aqui percebeu algum erro na nota do louvor hoje? Alguém percebeu? Eu não percebi, mas alguém percebeu? Seja assim, não, eu acredito que tem alguém que tenha vergonha, porque teve alguma nota, um erro de nota hoje no louvor? Teve, eu não percebi, mas talvez você percebeu. Deus te deu um dom, um talento. Aquilo que você percebe como necessidade é o lugar para você atuar. Aonde você percebe que tem uma falta, é para você estar naquele lugar. Deus te deu a visão para você ir lá e fazer. Porque se você ficar olhando e esperando, não vai mudar. Mas Deus te deu a condição. Eu sei que eu não fui criado para estar aqui. Vocês nem queiram me ver aqui cantando, para vocês verem que coisa ruim ia ser. Mas talvez você foi. Talvez você tenha uma visão. Talvez você perceba a necessidade em alguma coisa. Você olha para a sociedade e você pensa assim: a sociedade poderia ser assim, isso poderia melhorar a sociedade. Mas você pensa, não, isso é coisa na minha cabeça. Cara, Deus fala comigo e contigo. Deus, Ele dá visão, Deus, Ele dá talento, Deus, Ele abre os olhos. Aquilo que Deus está te mostrando é para que você vá lá e faça. E ali está a tua vitória. Você acha que o urso é para te derrotar, mas o urso é para te promover. Quando o Golias se levantar e ninguém tiver coragem, você já derrotou o urso e já derrotou o leão. Um gigante não é mais nada. O que é um leão para um homem grande? Você prefere enfrentar um homem grande ou um leão? Mas quando você enfrenta leão no anonimato, o gigante, onde todos vê, vai ser moleza. Deus, Ele está te dando visão. Se prepare, faça a sua parte. Se isso que Deus está colocando na tua cabeça não é coisa da sua cabeça, isso que Deus tem colocado na sua cabeça é para você se capacitar. Nisso, naquilo que Deus está abrindo os seus olhos, se capacite, busque, leia, estude, faça curso, e vá lá e faça boa diferença. Vá lá, seja um instrumento de Deus. Aí está a nossa vitória, em entender aquilo que nós fomos criados para fazer. Ou será que Deus não fala com você, só comigo? Deus não fala contigo aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você pode fazer diferente, a pessoa que você pode orar, a pessoa que você pode dar uma carona, a pessoa que você pode convidar para a igreja, a pessoa que você pode no trabalho dar um presente, uma palavra que você deve dar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, uma atitude que você deve fazer. É o Senhor falando comigo e com você, para viver o propósito que Ele tem. É nas pequenas coisas, Deus, Ele fala comigo e com você. E quando nós somos fiéis, Deus vai nos levando de nível, levantando de nível, levantando de nível, levantando de nível. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sobre o muito será colocado. Você quer viver em lugares grandes, lugares altos? Amém ou não amém? Seja fiel à realidade sua hoje.
Seja fiel ao que Deus tem colocado nas suas mãos hoje. Porque quem é responsável de te colocar em cima é Deus. O responsável de ser fiel é eu e você. Amém? Vamos se colocar de pé.